Olá pessoal, boa noite. Esse aqui é o canal Loucos por Biologia. O meu nome é Felipe, sou licenciando em Biologia e eu acabei de abrir esse meu canal e eu começarei a falar sobre o assunto de citologia, iniciando com a membrana plasmática, tá? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal para me ajudar. Deem um joinha e ative o sino para vocês poderem ser notificados para os próximos vídeos, ok? A aula de hoje será sobre os fosfolipídios de membrana plasmática. Então, membrana plasmática. Todas as células são envolvidas por elas, ou seja, todos os tipos de célula, seja eucarionte, procarionte, vai ter membrana plasmática envolvendo a célula, tá? E a composição estrutural da membrana, ela é especializada para a realização de suas funções. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que cada componente que forma a membrana plasmática, ele vai ser especializado para ajudar ela a fazer as suas funções, que a gente vai ver daqui para frente, e vamos começar com os fosfolipídios. Ó, ela é constituída por uma fina película de moléculas de lipídios e proteínas. Nessa aula vamos ver os lipídios. Os mais abundantes, os mais importantes são os fosfolipídios. Então, uma das funções da membrana plasmática, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. Ela tem também a função de sinalização, que vamos ver mais lá para frente, e também de adesão celular, ou seja, uma célula aderida a outra. A estrutura, isso aqui é a estrutura geral da membrana plasmática. Aqui, ó, a gente pode ver que ela vai ser uma bicamada lipídica. O que isso significa? Isso significa que a gente vai ter, ó, uma camada de fosfolipídios, ó. Isso aqui são os fosfolipídios, correto? Isso aqui são outros fosfolipídios. Ou seja, nós vamos ter uma camada voltada, né, para um ambiente intracelular e outra camada voltada para um ambiente extracelular. Dentro da composição da membrana, a gente vai ter proteínas integrais, que a gente vai ver na próxima aula. Vamos ter proteínas periféricas, vamos ter proteína canal e nessa aula vamos ver os fosfolipídios, que são essas cabecinhas aqui com essas duas perninhas, que nós vamos ver o que é a função deles. Então, a estrutura, como já falamos, ela é uma bicamada lipídica, ou seja, nós vamos ter duas camadas de fosfolipídios interagindo, tá? Uma camada extracelular e uma camada intracelular, tá? Os fosfolipídios apresentam uma região polar hidrofílica. O que é algo hidrofílico, pessoal? Algo hidrofílico é aquilo que ama a água, aquilo que gosta de se envolver com a água. Não é? Então a gente fala que ela tem afinidade com a água. E esses fosfolipídios também têm uma região hidrofóbica. O que é algo hidrofóbico? Algo hidrofóbico é algo que não interage com a água, ou seja, tem medo da água, tem aversão à água. Um exemplo seria se você pegar um copo de água e depois colocasse nesse copo óleo. Você vai ver que o óleo ele não se mistura com a água porque o óleo ele é hidrofóbico. Então a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima. E é exatamente assim que os fosfolipídios eles funcionam, tá? Então ele vai ter, né, uma região que a gente chama de cabeça. A cabeça vai ser polar, ou seja, vai ser hidrofílica. Vai estar voltada para o ambiente extracelular, tá? Interagindo com a água fora da célula. E as outras cabeças hidrofílicas vão estar voltadas para o ambiente intracelular, interagindo com a água do citoplasma, tá? E por isso possui uma organização espontânea na membrana, tá? Por quê? Vamos ver. Ó, isso aqui é uma bicamada de fosfolipídios, correto?
Aqui, como eu já falei, a gente tem a cabeça hidrofílica, tá? Essas cabeças vermelhas. Vai estar voltado para o ambiente extracelular. Por quê? Porque no ambiente extracelular, fora da célula, a gente tem água, tá? E dentro da célula intracelular, no citoplasma, a gente também tem água. Então essas cabeças, ó, parte hidrofílica com afinidade na água, vão estar voltadas para o citoplasma onde tem água, tá? E essa outras cabeças aqui hidrofílicas vai estar voltada para o ambiente extracelular onde também tem água. Ora, se essas cabeças aqui são hidrofílicas e essa parte aqui amarelinha, essas caudazinhas aqui, são a parte hidrofóbica, feitas de hidrocarbonetos, que a maioria vão ser ácidos graxos, tá? A maioria desses fosfolipídios, eles vão ter essa parte aqui hidrofóbica, feita de ácido graxo. Então, essas perninhas aqui de ácidos graxos vão estar voltados um para o outro, fugindo da água. Eles não vão estar aqui e nem aqui, porque eles não se envolvem com a água. Então eles vão estar voltados para o outro, tá? E por isso que a gente fala, ó, que os fosfolipídios têm uma organização espontânea na membrana. Então, a célula, né, a membrana da célula, esses fosfolipídios, quando eles são jogados na água, eles vão se organizar espontaneamente assim dessa forma, tá? A parte hidrofóbica vai estar um voltado para o outro, e a parte hidrofílica, que são a cabeça polar feita de fósforo, tá? Tem fosfato aqui, vai estar voltado para o ambiente onde tem água. Aqui, a estrutura dos fosfolipídios é basicamente essa. A gente vai ter uma cabeça hidrofílica, que interage com a água, esse vermelhinho, e uma cauda hidrofóbica, que tem medo da água, e por isso vai estar voltado umas para as outras na bicamada lipídica, fugindo da água. Então, o grupamento de cabeça, como já falei, contém um grupo fosfato. As caudas são geralmente feitas de ácidos graxos, tá? E uma cauda costuma ser saturada e outra insaturada. O que isso significa? Aqui, quando que a cauda vai ser saturada? Ela vai ser saturada quando ela for retinha assim, ó. Ela é reta, por quê? Porque entre esses átomos aqui de ácidos graxos, a gente só tem átomos fazendo uma ligação simples, tá? E a outra cauda, ela vai ser insaturada. Quando que ela vai ser insaturada? Quando a gente tem uma ou mais duplas ligações aqui. Então a gente vai ter dois átomos fazendo dupla ligação, e por isso que essa perna ela se dobra. Essa insaturação, essa dupla ligação entre os átomos vai causar essa dobra aqui na cauda hidrofóbica de ácidos graxos, tá? E isso é muito importante, tá? Essa saturação aqui e essa insaturação tem uma função muito importante em relação aos fosfolipídios de membrana, tá? Ó, aqui, essas insaturações ou saturações possuem grande importância no controle da fluidez da membrana das bactérias, tá? Então, o que acontece? A membrana plasmática, ela tem uma fluidez, ela é fluida, ela não é rígida, ela não é como se fosse um tijolo. Ela é como se fosse mais ou menos um gel. Ela é um gel que ela tem uma fluidez, entendeu? Pensa na onda do mar. A onda do mar tem uma fluidez, não é? A gente vai vendo a onda indo e voltando. A membrana plasmática também ela tem uma fluidez, ela se movimenta, tá? E essas insaturações ou saturações controlam o grau de movimento da membrana. Mais uma vez, a composição do fosfolipídio vai ter uma cabeça polar, que interage com a água, uma cauda apolar feita de ácido graxo, que não interage com a água, e aqui ó, a dupla ligação que eu falei. Essa dupla ligação entre os átomos vai formar essa dobra. Então, gente, igual eu falei sobre a fluidez na membrana, isso aqui é uma questão do Enem, que caiu no Enem desse ano, tá? E aqui a questão ela mostra uma representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio.
Então aqui a gente tem um fosfolipídio, a cabeça polar voltada para o ambiente extracelular interagindo com a água ou intracelular interagindo com a água do citoplasma. Aqui a gente vai ter a cauda hidrofóbica, tá? De hidrocarbonetos que não interage com a água, fica escondido da água uma voltada para a outra. E aqui a insaturação, lembra? A insaturação é feita por dupla ligação. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Então, isso aqui, ó, ele está mostrando diferentes composições de membrana em relação aos fosfolipídios. Então, a membrana 1, ó, tá vendo? As perninhas são todas retinhas, as pernas de ácidos graxos. Então, ela é saturada. Aqui, ó, a gente tem uma dobrinha, então ela é insaturada. Aqui a gente só tem saturação e aqui a gente só tem insaturação. Na membrana 3, a gente tem tanto saturação quanto insaturação. Na membrana 4, apenas saturação. E na membrana 5, nós temos a mistura de saturação e insaturação. Aí a pergunta do Enem era a seguinte: qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? O que as bactérias fazem? Pessoal, quando a temperatura do ambiente ela aumenta, o que a bactéria vai fazer? Só a bactéria faz isso, tá, pessoal? A bactéria ela vai mudar a composição dos ácidos graxos, tá? Dos fosfolipídios, perdão, que compõem a membrana. Então, pessoal, pensa comigo. Vamos lá. Pensa num queijo que está na geladeira, um queijo mussarela, tá? Quando ele está na geladeira, ele está durinho, correto? E quando você bota ele para esquentar, o que acontece? Ele fica fluido, a fluidez do queijo aumenta, tá? Ele vai indo para o estado líquido. E é exatamente isso que acontece com a membrana plasmática. Quando a temperatura extracelular ela aumenta, o que vai acontecer? A membrana plasmática ela tende a ficar mais fluida, mais móvel, entendeu? Ela fica mais gelatinosa, vamos dizer assim. E isso tem que ser controlado, gente, porque isso pode matar a bactéria, tá? A membrana não pode ser nem muito fluida e nem pouco fluida. Então ela vai mudar a composição desses ácidos graxos, tá? Desses fosfolipídios. E o que acontece? Quando a temperatura aumenta muito, a bactéria ela vai começar a sintetizar mais fosfolipídios e fosfolipídios saturados, ó. Por quê? Porque como eles são saturados, eles são retinhos, um fica mais coladinho com o outro. Então, um mais colado com o outro diminui a movimentação da membrana plasmática. Então, a membrana ela fica menos fluida, tá? E ao contrário, quando a membrana plasmática, a da célula da bactéria, ela está num ambiente muito frio, a bactéria vai começar a produzir ácidos graxos, né, fosfolipídios insaturados. Por quê? Porque assim, ó, essa perninha dobrada vai impedir que esses ácidos graxos, esses fosfolipídios, fiquem muito unidos com o outro, tá? Então eles ficam mais afastados. E isso impede que a membrana congele. Então, ó, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? A que vai ter a maior fluidez vai ser, ó, a que tem mais ácidos graxos, mais fosfolipídios insaturados, tá? Porque quanto mais insaturação, mais os fosfolipídios eles vão se afastar e mais fluidos a membrana plasmática vai ficar. Então a resposta é a membrana 2, alternativa B. Entendeu, pessoal? Então, quanto mais fosfolipídios saturados, mais compacta vai ser a membrana, ó. Mais juntinha ela vai ser. E quanto mais ácidos graxos insaturados, maior vai ser a fluidez da membrana, tá? Então a fluidez, ó, cadeias de ácidos graxos
saturados, são como pessoas bem unidas. Então, ó, quando o ácido graxo ele é saturado, é como se fosse esse grupo de pessoas aqui, ó, uma unida na outra, bem pertinho, bem coladinho, tá? Impedindo o livre movimento entre eles, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Finja que são pessoas uma bem unidas na outra, ó, como se estivesse formando uma parede de tijolo, tá? Bem resistente, menos fluido, ok? Então, continuando com a fluidez. Em altas temperaturas, como eu já falei, a membrana fica mais fluida. E isso atrapalha nas diversas funções. Assim, as bactérias aumentam a quantidade de fosfolipídios de cadeias de ácidos graxos saturados. E em baixas temperaturas, a membrana tende a congelar e as bactérias aumentam os fosfolipídios de ácidos graxos insaturados, porque está lá frio, a membrana está congelando. Então, para impedir que os fosfolipídios fiquem um agarrado com os outros, elas fazem essa insaturação para aumentar a distância entre eles e aumentar a fluidez, impedindo que a membrana congele. Tá? Isso nas bactérias. Agora, em outros mamíferos, é diferente. A gente não usa esse tipo de mecanismo. A gente usa o colesterol, tá? Em mamíferos. Nós estamos incluídos nesse grupo, tá? Então, o que o colesterol vai fazer? O colesterol ele vai se inserir na membrana e ele vai servir como uma pedra no meio do caminho. Tá? Então, ó, em altas temperaturas, ele impede que os fosfolipídios fluam livremente pela membrana. Então, vamos lá. Aqui é a membrana de um mamífero, tá, pessoal? Então, finja que está muito quente mesmo. Se está muito quente, a membrana tende a ficar mais fluida. Então, o que o colesterol na membrana vai fazer? Ó, aqui a gente tem um fosfolipídio e outro fosfolipídio. E entre eles a gente tem o colesterol. Ele vai se inserir aqui entre os fosfolipídios como se fosse uma pedra no meio do caminho, impedindo a livre movimentação desses fosfolipídios na membrana plasmática, tá? Então, quando está muito quente, tá? Esse colesterol vai agir impedindo a fluidez na membrana, tá? E o contrário também acontece. Quando está muito frio, a membrana tende a congelar. E para a membrana não congelar, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer o quê? Afastar os fosfolipídios, tá? Para impedir que eles virem um muro. Então, o colesterol ele vai ser inserido aqui, impedindo que os fosfolipídios eles se agrupem um no outro, tá? E isso vai aumentar a fluidez da membrana. E aqui estão as nossas referências. O livro de Biologia Hoje, volume 1, que eu recomendo muito. Tá? E para você que pode estar no ensino superior, pode estar relembrando algumas coisinhas, ou então vocês que gostam de ler muito, um livro de nível superior. Tá? Aqui nível médio e aqui nível superior, que é o livro de Biologia Molecular da Célula. Obrigado, gente. Essa foi a aula de hoje. Outras aulas vão vir por aí, tá? Vamos continuar falando sobre a membrana plasmática e, posteriormente, vamos entrar com as organelas do citoplasma, tá? Então, se inscrevam no meu canal, deem joinha, tá? Ativem o sininho para vocês receberem as notificações, tá? E um forte abraço e uma boa noite.